Esteja com todos os irmãos, uma boa noite para todos, uma boa noite também para aqueles que estão em casa nos vendo nesse momento, né? Eu quero já, de antemão, pedir perdão pela vida, através da vida da Rose, por não estar aqui hoje, né? O Isaac hoje, ele está recebendo a graduação da faixa dele lá no Karatê, então alguém tinha que representar ele lá, né? Então ela foi para lá hoje para estar com ele lá, tá bom? Então por isso que ela não está conosco aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá no Evangelho, na carta de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10, amém? Esse texto é um texto um pouco comprido, eu tentei pegar parte dele, para que nós possamos entender o que Deus quer falar nesta noite. Então nós vamos ler do 10 até o 35, amém? Então vai ficar um pouquinho longo aí, extenso, mas que você possa ir acompanhando aí. Ele diz assim, ó: tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. E então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias que eu estava em minha casa orando, a essa hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente
que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por favor. Vamos orar. Pai querido, como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa, como é bom sentir a tua presença nos visitando, como é bom saber que o Senhor está aqui, Pai, porque a tua palavra nos dá essa certeza e essa segurança de que o Senhor está aqui. E nós queremos nessa noite aprender um pouquinho mais com o Senhor através da tua palavra, sobre cuidarmos uns dos outros. Entendemos, Deus, que o Senhor espera de nós uma atitude de cuidar um do outro. Então nos instrui, nos ensina, nos mostra como nós devemos fazer isso através da tua palavra. Pai, eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Eu sou somente barro, assim um ramo, e o Senhor é o oleiro e a videira, e sem o Senhor não há o que eu possa fazer aqui. Por isso eu recorro ao Senhor e peço por tua infinita graça e misericórdia que me use nesta noite, apesar de mim, Pai. Faça, meu Deus, com que a tua palavra nesta noite alcance os corações dos que estão aqui e também daqueles que estão em casa. E não só alcance, mas faça morada nos corações. Que a tua palavra também venha confrontar aqueles que estão parados, Pai. Aqueles que não entenderam ainda o propósito e o chamado do Senhor na vida deles e para a vida deles, Pai. Senhor, usa-me, Pai, do teu jeito e da tua maneira. Eu reconheço, Pai, que eu preciso totalmente do Senhor. E eu rendo a Ti toda a honra e toda a glória neste lugar. Seja exaltado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor, porque o Senhor é tudo nas nossas vidas, Pai. Assim, meu Deus, nós oramos, e assim também nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Deus, amém. Amém, queridos, podem se assentar, por favor. Nós seguimos, falando ainda sobre cuidando uns dos outros, E o assunto de hoje, o que eu quero falar hoje, é acolha os que vierem até você. Acolha os que vierem até você. Veja, querido, quando nós falamos sobre cuidar uns dos outros, quando nós falamos sobre cuidar, e quando nós colocamos no nosso coração esse desejo de cuidar, obviamente que Deus vai enviar pessoas. Deus vai mandar pessoas na nossa direção. E o propósito de Deus é que eu e você possamos acolher essas pessoas. Elas não estão vindo na nossa direção à toa. Existem algumas pessoas que dizem assim para mim: pastor, mas parece que está todo mundo vindo na minha direção. E eu disse: pois é, mas é mais ou menos assim que funciona mesmo. E elas vão continuar vindo, Elas vão, mas pastor, não tem ninguém vindo na minha direção. Talvez ninguém esteja indo na tua direção, porque você não está disposto a acolher. E se você não estiver disposto a acolher, Deus não vai enviar. Porque Deus vai enviar vidas para quem tem disposição de acolher. Do contrário, Deus não vai mandar. Amém? E eu queria primeiramente falar sobre o que é acolher, entendermos o que é esse acolher essas pessoas. E eu coloquei pelo menos 4 pontos aqui, 4 tópicos, que eu vejo como 4 significados, que eu vejo que são os que eu entendo que sejam mais perto do que é realmente o acolher, Primeiramente, eu entendo que acolher preste bem atenção nisso, acolher é receber o outro sem julgamentos. Acolher alguém é receber essa pessoa sem julgá-la. É receber essa pessoa sem julgamento algum. Isso é acolher. Amém? Pastor, o que é acolher? É quando você recebe alguém, você acolhe alguém, porém você não a julga. Acolher é respeitar a história que o outro tem. Isso também é acolher. Eu preciso respeitar
a história que a outra pessoa tem, porque todos têm uma história. Todos têm uma história. Meu irmão, não existe quem você sente para conversar e você não aprenda com aquela pessoa. É impossível. Você pode sentar com um morador de rua para conversar. Eu garanto a você, se você estiver com o seu coração aberto a ouvir e aprender, você vai sair dessa conversa edificado, porque ele tem algo para te ensinar, ele tem algo para te acrescentar. Então, quando nós falamos de acolher, nós precisamos acolher uma pessoa respeitando a história dela. E aqui isso é um grande fator, um fator problema na vida de muitos, porque o fato de muitas vezes aquela pessoa estar destruída, nós não respeitamos a história dela, mas ela tem uma história. A vida dela não se resume na condição que ela se encontra hoje. Pode ter tido uma história excelente ainda por trás ali, viveu algo muito grande, mas hoje, infelizmente, por algum motivo, caiu ou a situação ficou ruim. Mas há uma boa história por trás. Então, quando nós falamos sobre acolher, nós precisamos aprender a respeitar a história do outro. Amém? Acolher também é oferecer o seu ombro. Muitas vezes acolher é oferecer o teu ombro. Você não precisa falar, você só precisa dar o seu ombro para aquela pessoa chorar, para aquela pessoa desabafar, colocar para fora aquilo que aflige ela. Sentimentos, situações, problemas que ela não tem com quem falar, ela não tem com quem se abrir, e ela não quer também ouvir você e eu falando. Ela só precisa de um ombro para chorar, para desabafar. E quando muitas vezes você está acolhendo alguém, você precisa ter essa sensibilidade. Ela já está cansada de ouvir, ela só precisa falar. E nós temos que ter esse entendimento, que nesse acolhimento, às vezes, é necessário só oferecer o teu ombro. E é estranho isso, porque nós ficamos com uma sensação, às vezes até de sei lá, mas não vou fazer nada, eu vou dar o ombro, né? Parece uma coisa que meio sem sentido, sem valor. Meu Deus, mas eu tenho que falar alguma coisa, né? Não, você não tem que falar nada, você tem que ficar quieto. Quem tem que falar é Deus, você não. Você só é o instrumento que Deus vai usar ali, então dê o seu ombro, né? Acolher tem a ver com isso. E acolher, talvez essa seja a definição que eu mais goste. Acolher é não querer tornar o outro igual a você. Acolher é não querer tornar o outro igual a você. Porque tem muita gente que quer fazer dos outros iguais a ele. Quer transformar em alguém igual a ele. Meu irmão, escute. Cada um de nós foi criado por Deus, pelas mãos de Deus, com um propósito e uma missão. Cada um de nós fomos feitos por Deus, de um jeito e de uma maneira. Cada um de nós temos um DNA, cada um de nós temos uma forma, uma maneira de ser, de pensar, de agir. E nós não temos o direito de mudar ninguém. Até porque se Deus criou essa pessoa assim, é porque ela se encaixa assim dentro do corpo de Cristo. A mão é mão. Já imaginou se a mão fosse braço? Pensa aí um pouquinho. Imagina a minha mão aqui no lugar do meu braço. Ia dar certo? E o meu braço no lugar da mão? Não. É monstro isso. Agora a mão no lugar certo é perfeito. Então as pessoas, todas elas foram feitas por Deus para se encaixarem num quebra-cabeça feito por Deus. Por isso nós não podemos de maneira nenhuma mudar ninguém, e nem querer mudar ninguém, e nem querer tornar alguém parecido com a gente. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o que eu mais vejo é isso. É gente querendo fazer gente ser igual a gente. É um negócio louco. É o tempo todo querendo colocar as pessoas dentro de um formato. Não, mas tem que ser. Não, você é livre. Jesus está dizendo na palavra: se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. E não se deixe mais ser colocado debaixo de jugo. Nós somos livres.
E essa liberdade não foi dada a nós para que a gente saia fazendo loucuras aí fora. Não, não. Essa liberdade foi dada a nós para que a gente possa viver o que Deus tem para nós em potencial. E uma outra coisa muito importante diante disso também. Quando nós queremos tornar o outro igual a nós corremos o risco de impedir, preste atenção, de impedir o agir de Deus na vida dessa pessoa. Porque tem gente, querido, que Deus criou para ser uma bomba atômica aqui na terra e ganhar multidões para Jesus, uma coisa absurda. E se você tem debaixo de você uma pessoa dessa, e você quer colocá-la dentro de uma forma, você mata ela. Quando na verdade você tem que dar espaço para que ela cresça e se desenvolva cada vez mais. E eu vejo muito talento e muita capacidade sendo oprimida aí muitas vezes, debaixo de uma direção até, que talvez por medo, por insegurança, não permita que o outro se desenvolva, para que ele sempre esteja no controle ou no comando acima de alguém. Meu irmão, Deus criou pessoas para que elas possam ir e produzir frutos, e esses frutos permaneçam. E eu e você somos só facilitadores, instrumentos que Deus usa para facilitar, para ajudar essas pessoas a encontrarem o seu propósito, o seu chamado na vida delas, e nada mais do que isso. Ou pelo menos deveria ser assim, amém? Mas quando eu olho para esses 4 pontos que eu falei, eu vejo que só é possível praticar isso quando de fato eu entendo o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. Se eu não entender o que está escrito em Filipenses 2:3, não dá. É muito clara essa palavra. Ele está dizendo assim, ó, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, ou maiores do que vocês mesmos, ou mais capazes do que vocês mesmos, ou nós mesmos. Esse deveria ser o meu olhar e o seu olhar para o nosso próximo. E esse é o grande desafio da humanidade, conseguir olhar para os outros como superior a ele. Porque para nós fomos criados em uma sociedade em que o superior é aquele que tem o poder, é aquele que você precisa se rebaixar, é aquele que você precisa se colocar debaixo. Não tem nada a ver, meu irmão. Quando você começa a viver o que Jesus quer que você viva nessa terra, não importa quem seja essa pessoa, o grau de cultura, de conhecimento dela, você olha para ela como alguém superior a você, você consegue então colocar em prática esses 4 pontos que eu falei para você. Do contrário, é muito difícil. Porque quando eu sou superior a alguém, eu sempre me vejo como um professor e não como um aluno. Eu só tenho a ensinar, eu não tenho a aprender. E eu preciso estar disposto a aprender. Então, quando eu consigo entender que os outros são superiores a mim mesmo, aí eu consigo então viver o que Deus está nos pedindo no versículo 4 de Filipenses. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu irmão, o grande desafio de um cristão, após um processo de conversão, é essa bendita dessa vaidade e desse orgulho. Quanto mais tempo nós estamos dentro da igreja, quanto mais nós conhecemos da palavra, parece que mais vaidade se instala dentro de nós, mais orgulho se instala dentro de nós. Parece que nós nos tornamos doutores da lei, quando na verdade a própria palavra, de Gênesis a Apocalipse, andou aqui na terra como um servo que se colocava debaixo de todos. Mas nós não conseguimos entender, e eu volto e repito a você, se você quer cuidar de pessoas, aprenda, você precisa enxergar as pessoas como superiores a você mesmo.
E essa é, e vai ser sempre, esse é e vai ser sempre o maior desafio da minha vida e da sua vida. Porque nós não fomos chamados para, nós não gostamos de ser alunos, nós gostamos de ser professores. Nós não gostamos de sentar no banco de aluno, nós gostamos de dar aula, né? Nós somos bons conselheiros, mas poucos ouvintes de conselhos. A verdade é essa, nós temos uma resposta para tudo, mas nós não estamos abertos para ouvir o que os outros têm para dizer. Mas acredite, todos têm algo a acrescentar nas nossas vidas, amém? E quando nós voltamos para esse texto que eu li inicialmente de Atos 10, no versículo 34 e 35, Pedro ele chega a uma conclusão que todos nós precisamos chegar. Pedro ele teve uma visão aqui, Deus mostrou algo para ele, levando ele a entender que ele precisava abrir os olhos, abrir a mente, abrir o coração para tudo que Deus queria fazer no meio do povo, porque havia para Pedro uma só visão e um só povo, e Deus estava querendo ampliar a visão de Pedro, mostrando para ele, não só é isso que você está enxergando, meu filho. E Pedro, ele consegue entender, e aí eu queria que você fosse comigo lá no versículo 34 e 35, porque essa é a conclusão que Pedro chega. E ele diz assim, ó: então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. Deus não está de olho só nos crentes, como muitos de nós achamos, os santos, aqueles que estão dentro. Não, o que Pedro concluiu aqui é que Deus está aberto para todo tipo de pessoa. Diga assim: Deus está aberto para todo tipo de pessoa. E você? Está? E você? Está? Você está aberto para todo tipo de pessoa? Porque Deus está nos mostrando aqui que nós deveríamos estar. E ele continua, Pedro ainda continua no versículo 35, ele fala assim: mas de todas as nações, ou seja, de todos os povos, ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E eu quero dizer para você, meu irmão, se Deus, que é todo poderoso, que é soberano, que é o alfa e o ômega, aceita todas as pessoas que o temem, quem somos nós para não aceitar? Quem somos nós para não aceitar essas pessoas? Amém? Você entende o que eu estou querendo dizer, querido? Ainda nós vamos andar um pouquinho, vamos ver o que a palavra também nos ensina lá em Marcos capítulo 2, versículo 15 ao 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Irmãos, quando eu leio isso enche o meu coração. Por que isso enche o meu coração? Porque Jesus andava no meio de pecador. Jesus não andava no meio do povo, dos fariseus, não, Jesus andava dos escribas, não, Jesus andava com pecado. Tem prostituta, Jesus estava sentado junto conversando. Imagina o choque de realidade para a sociedade naquela época. Ladrão, Jesus sentado junto comendo, né? Quando eu leio isso eu fico imaginando, né? E eu fico imaginando a cena daquelas pessoas tendo acesso a esse Jesus. O que significa isso? Pessoas que o mundo já rotulou, dizendo que vão para o inferno. Pessoas que o mundo rotulou, dizendo que está condenada. Pessoas que o mundo já rotulou, dizendo que não tem saída, que não tem jeito. Jesus vem e fala assim, ó: senta comigo aqui, porque vocês têm cadeira cativa para sentar com o papai. Isso é Jesus. E isso para mim é demais, meu irmão. Estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei,
que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Versículo 17: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso é demais, irmãos. Isso aqui é para a igreja se levantar e sair pulando, porque ele veio para quem é doente. Ele não veio para quem não precisa de médico, não. Ele veio para aqueles que são pecadores e não para justos. O que Jesus está dizendo aqui, e eu e você precisamos entender, é que a igreja do Senhor, ela veio para os doentes e para os pecadores. A igreja de Deus, ela veio para cuidar dos doentes e dos pecadores. A igreja de Deus não veio para julgar os doentes e pecadores. E aí está o erro da igreja: julgar o doente, julgar o pecador. Porque na verdade, muitas vezes, o que ela quer é que a pessoa entre por aquela porta, orando em línguas, voando no Espírito, cheia de Deus, profetizando, tocando todo tipo de instrumento, pregando a palavra. Não, isso aqui é um hospital, meu irmão. E hospital é lugar de doente. Você vai encontrar gente acamada no corredor, é um sem perna, o outro sem braço, um quase morrendo, o outro quase virando no girar, e é por aí, é hospital de doente. Mas às vezes eu acho que nós não entendemos isso ainda, como igreja. Até parece que nós colocamos uma triagem na porta da igreja. Você é o quê? Ah, eu sou homossexual. Não, você não entra. E você? Ah, eu sou traficante. Você também, você é para lá. Você é o quê? Ah, eu sou membro de uma outra igreja, já sirvo lá faz 25 anos. Você entra, pode entrar. Seu lugar aqui está garantido aqui. Isso, fica aqui, isso. E você faz o quê? Não, eu estou envolvido com droga. Não, você sai fora, você não pode participar daqui. E você? Não, eu tenho uma vida perfeita, a minha família é perfeita, eu tenho um bom emprego, eu tenho tudo. Você entra. Querido, você não entendeu. Nós, se queremos cuidar uns dos outros, nós precisamos estar abertos para qualquer tipo de pessoa. E nós não só precisamos estar abertos, nós precisamos acolher elas, respeitando a história que elas têm, porque elas têm uma história, dando muitas vezes o ombro para ela chorar, e não querendo mudar ela, porque eu e você não mudamos ninguém. Quem muda é Deus. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Deus, não somos nós não. Nós não temos poder para convencer ninguém. Mas infelizmente às vezes nós nos esquecemos disso e queremos a força, empurrar a goela abaixo, né, das pessoas aquilo que nós queremos que elas façam. Então o que Deus espera da igreja é que cuide e que não que julgue. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Eu sei que tem hora que é duro, mas nós precisamos ouvir isso. Amém? Olha também o que a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. É pesado isso, irmão, mas é uma realidade. Eu sei que é pesado essa palavra, mas ela precisa mesmo fazer com que eu e você pense, porque da mesma maneira que você está julgando alguém, você será julgado, você será medido. E você está pronto para isso? Você entende isso? Nós não temos que aceitar, nós não temos que concordar com o pecado, nós não temos que fazer isso, mas nós temos sim que acolher e cuidar, sem julgamentos. Ouça isso, acolha e cuide sem julgamentos. Meu irmão, você acha mesmo que dizer para um drogado que a droga vai matar ele é novidade para ele?
A droga vai te matar, cara. Ele vai falar: rapaz, eu já sei disso desde o primeiro dia que eu pus, antes de eu pôr na boca eu já sabia. Não é novidade, não é, meu irmão. Então não adianta, nós precisamos acolher, porque isso ele ouve o tempo todo, em muitos lugares. E o que eu e você estamos fazendo? E o que nós fazemos como igreja do Senhor? Nós devemos acolher e cuidar sem julgar. E não importa o que seja. Às vezes eu pego alguns casos, sabe? E algumas pessoas, e eu entendo isso. Elas dizem assim para mim: pastor, eu vou falar, mas é bem pesado. E eu digo: fique em paz. Fique em paz, pode falar, fique tranquilo. Ou fique tranquila, abre o teu coração. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher, né? Mas você vai se assustar porque é pesado. Meu irmão, minha irmã, não existe nada pesado. Abra o teu coração e fale. E é isso que acontece muito, infelizmente. Sabe por que pessoas não vão para a igreja? Porque elas têm medo de ser julgadas. Elas têm medo de ser julgadas. Sabe por que pessoas não procuram outras pessoas? Porque elas têm medo de serem julgadas. Elas têm medo de abrir aquilo que elas fizeram e serem rotuladas e julgadas por alguém. Esse é o grande desafio. Nós temos medo. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, e aí elas guardam para ela aquilo, e elas vão vivendo aprisionadas dentro daquilo, quando na verdade nós deveríamos realmente abraçar e cuidar. Agora escute o que eu vou dizer para você: o problema não é Jesus. O problema não é Jesus. O problema, ou o grande problema, são os crentes, as pessoas religiosas que estão dentro da igreja. Sabe quem mais desvia pessoas? São crentes. Acredite nisso. O que mais faz crente se desviar da igreja é o próprio crente. Olha que loucura o que eu estou dizendo, irmãos. Quando nós cristãos deveríamos acolher, trazer para perto, guardar, não. A maneira com a qual nós lidamos e tratamos é que nós fazemos com que a pessoa desista e até se desvie da casa de Deus. O problema não tem a ver com Jesus, o problema tem a ver com as pessoas que estão dentro da igreja. O nosso comportamento, os nossos valores, e por aí vai. Eu falei aqui há um tempo atrás, né? Alguns ouviram, eu acho, eu creio que a maioria não. Mas nós servimos por um tempo num ministério na igreja, e nós tínhamos algumas coisas que nós fazíamos na igreja, e dentro desse ministério havia uma irmã, que ela queria muito que o esposo dela fosse para a igreja, e ela o convidava, e ela convidava, e ele, nessa época o Beto estava com a gente, né? E ela, Beto, Paulinha, até acho que o Silvio e a Sara também estavam nessa época, e ela convidava, mas ele não ia de maneira nenhuma. Mas um dia ele resolveu ir. Uma igreja grande, e ele foi e se sentou lá no fundo da igreja. Mas ele foi como ele gostava de se vestir, da maneira que ele gostava de se vestir. Ele era um roqueiro. Sabe roqueiro? Já viram roqueiro? Aquelas camisas do Iron Maiden, aquelas coisas, umas correntes, umas pulseiras cheias de uns negócios, coisa e tal. Assim, ele foi. Esse era o jeito dele, né? Aliás, eu falei aqui há um tempo atrás, o Ari está aqui, ó. Eu falei sobre o Ari. O Ari, quando ele começou a ir para a igreja, ele falou que ele ia de bermuda e de chinelo na igreja, de camiseta, só para ver quem que recebia ele na igreja e quem não recebia. Se o cara já chegasse e falasse para ele sentar lá no fundo, ele já ia embora, porque ele falava: essa igreja aqui não é de Deus não, cara. Isso aqui não é de Deus não. Ele ia só para ver qual que era. Não, pode vir aqui, querido, senta aqui, ó, tá? Esse lugar aqui é para você. Ah, então aqui é de Deus. Nem atenção dava, os irmãos já estou indo embora, isso aqui não é de Deus. E ele foi, querido. E aí a hora que ele estava sentado na igreja, um querido e abençoado irmão, cheio do poder de Deus, vai até ele e diz assim: isso aí é jeito de vir para a igreja? Isso é roupa para vir para a igreja? Ô varão, ainda fala que nem crente, hein? Ô varão, né?
Isso é roupa de vir para a igreja? Ele levantou, vazou. Pergunta se ele volta. Agora, foi Jesus? Não. Esse é o grande desafio. O grande desafio são os crentes. O grande desafio são os crentes, que às vezes se vestem com um paletó, com uma gravata, com uma roupa de crente aí, e já acha que pode já ir chamando a atenção, porque o irmão está de bermuda, vai para o inferno. Você já foi, Satanás já levou, está de bermuda, ó. O outro colocou camisa de caveira, ixi, isso aí está com pacto com o demônio. Isso, meu Deus. Mas é mais ou menos por aí, querido. Entende que não tem a ver com Jesus, mas tem a ver com pessoas. Eu me lembro que quando o José, ele mudou aqui para Itupeva, e nós começamos a ter contato com a família dele, e nós tivemos ali teve um trabalho de Deus mesmo ali, sabe? Foi algo muito bonito que Deus fez através da Amanda, e aí tocou no irmão da Amanda, e eles fizeram um churrasco lá, né, na casa. Eles quiseram fazer um churrasco, né? Vamos fazer um churrasco e vamos chamar o pastor, porque daí o pastor vai vir, todo mundo vai conhecer. Aí chamaram a mãe da Amanda, chamaram a tia, chamaram a avó, e chamaram o vô, e foi chamando, né? Só que a família dela, ela tinha um contato com o crente, ela tinha um contato com a igreja, e era uma igreja universal, por exemplo, né? Na cabeça daquelas pessoas, um domingo, de 1h da tarde, um sol para cada ser humano na terra, a expectativa de todo mundo era que o pastorzão chegasse lá, descesse com o sapato brilhoso, terno, gravata e dando glória. Chego eu e a Rose lá, bermudona, chinelão de dedo e camiseta, tudo rasgada quase, e desci, e todo mundo olhando, e eu fui chegando. Oi, aí senhor, bem, bom, tá. Aí você já começa a ouvir, esse aí é o pastor? Ele é esse é o pastor. Meu Deus, meu pai, não sei o que, e várias conversas, né? Aí a gente sentou, comeu, e depois a gente foi sentar para conversar mesmo. E aí ninguém aguentou, falou, pastor, não, a gente tem que falar. Eu falei, não, pode falar. Não, a gente tem que falar, é brincadeira, pastor. Nós estávamos aqui esperando um homem descendo de dentro do carro, de terno e gravata. Você chega com tatuagem, bermuda, chinelo de dedo, nessas condições aí, pastor? Eu falei, é o que tem para hoje, irmão. É o que tem. É o que Deus mandou aí. Eu falei, vai aceitando aí, porque é o que Deus mandou, né? Eu falei, meu irmão, aí eu aproveitei a deixa, eu falei assim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem a ver com o que eu visto por fora, tem a ver com o que eu visto por dentro. E agora nós vamos sentar aqui nessa mesa, e vocês vão conhecer o Rogério, não pela roupa que ele veste, mas pelo Jesus que ele carrega dentro dele. Eu quero apresentar esse Jesus para vocês, hoje. E nós tivemos ali umas 5 horas de conversa, tremenda. E ali caiu-se por terra uma visão que se existia, de uma estrutura, de uma doutrina, de uma série de coisas, né? Assim como eu me lembro, uma vez também, no acampamento, nós trouxemos o Vicente e a Selma, lá de Votorantim, Vicente assembleano, negócio meio, né, mais rígido, né? Aí um culto do acampamento, arranquei o chinelo do pé, tá de bermudona, subi no altar, vou pregar de bermudona e chinelo, sem chinelo, descalço ainda no altar. O Vicente, e depois ele falou pro pessoal, rapaz, o pastor pregou de bermuda e sem chinelo no altar, rapaz. Os caras falaram, ih, velho, você, cara, você não entendeu ainda, né? E aí depois ele ficou chocado, né, com tudo que Deus estava fazendo, né, com a liberdade. Porque, meu irmão, aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, querido. Permita que Deus trabalhe. Pare com essas benditas doutrinas. Uma vez recebemos em casa um casal que estava com a vida destruída, uma família arrebentada.
E aí eu e a Rose investimos nessa família, nem daqui de uma outra cidade, é um familiar da Rose, para a parte da Rose, parente da Rose, não tem nada a ver comigo, não é parente meu, não é parente da Rose. Amém, glória a Deus, aleluia. Hoje ela não está aqui, irmãos. Mas a irmã dela está, velho. A irmã dela está e depois o negócio pega. Mas vieram, a gente sentou, a gente conversou, foi uma bênção. E aí depois um dia, num comentário paralelo, né? O Rogério é uma bênção de Deus. Pena que ele usa bermuda. O Rogério é uma bênção de Deus. Pena que ele usa bermuda, né? É tipo, se ele não usasse bermuda, ele ia para o céu. Mas, ai Jesus, com essa bermuda eu acho que não vai dar para ele, né? Não entendeu nem o que aconteceu no próprio casamento. E por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque eu e você precisamos sair um pouquinho desse ambiente que muitas vezes nós somos criados de doutrinas, de regras, e nós precisamos nos abrir, porque tem muita gente querendo entrar por aquela porta, mas a porta está fechada, meu irmão, porque o próprio crente não deixa os outros entrarem. Eles já pensam assim: eu vou entrar lá porque eu vou ser julgado, não vou entrar lá porque eles vão me condenar, eles não vão entrar porque eu vivo essa vida, porque eu sou torto. Quantas vezes você escuta isso? Não, o dia que eu estiver bem, aí eu vou para a igreja. Faz sentido isso, meu irmão? Não, você tem que vir quando você está bem mal mesmo, porque aqui é um hospital. Mas elas não vêm por isso, porque elas têm medo, porque elas têm dificuldade de encontrar isso. Olha um outro exemplo bíblico que eu quero também colocar para você. Marcos capítulo 3, versículo 1 até o 5. Marcos 3, do 1 até o 5. É uma outra história interessante. Ele diz assim, noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo. Aqui está o religioso. Isso aqui é o grupo dos religiosos. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado, porque a lei era não curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a sua mão, ou estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Olha que coisa linda. Jesus estava ali vendo um homem precisando de uma cura, mas havia uma regra, uma lei, uma doutrina que havia sido estabelecido, que no sábado não podia fazer isso. E o religioso, ele é assim, querido. E eu quero que você nessa noite escute isso: não caia no erro que os religiosos caem. Porque o que o religioso faz? Ele fica o tempo todo na igreja procurando o erro dos outros. E aí quando menos você espera, adivinha o que ele faz? Ele vai lá na porta do gabinete do pastor. Pastor, você tem um minutinho? Pode falar, pode entrar. Não, eu não quero falar, eu não quero falar nada. Mas assim, pastor, o irmão fulano de tal, ele estava rodando a cadeira na igreja. Entendi, você não quer falar nada. Tá bom, querido, tá bom. E está entendendo onde eu quero chegar aí? Pastor, não é por nada não, mas eu estava vindo aqui para a igreja, passei ali na rua, eu vi o Valmir com a mão na cabeça do cara ali, orando pelo cara ali. Onde já se viu isso, pastor? Mas eu não quero falar nada não, pastor. Está tudo certo, mas ele estava pondo a mão na cabeça do cara. A vontade que dá é falar: por que você não parou para ajudar? Por que você não parou, pôs a mão também junto? E orou, e botou óleo lá, ele já libertou logo a vida que estava precisando da libertação. Meu irmão, escute, isso é muito comum, querido, dentro da igreja. Isso é muito comum dentro da igreja. Os religiosos que vivem de plantão, eles não acolhem ninguém.
e atrapalham aqueles que estão acolhendo. Agora virou palhaçada. O irmão chega na igreja e já está querendo trazer drogado aqui para a igreja. Onde já se viu? Fuma droga. Tem uns irmãos que falam fuma droga. Fuma droga. Fica mandando esses caras que fuma droga aqui para a igreja. Mas se ele usa droga, ele tem que vir aonde, meu irmão? Não sei. Não faz muito sentido para mim. Entende? Tem que dar um jeito, pastor. Há um tempo atrás, eu assisti o pessoal lá do César lá assistiu um filme, Movimento Jesus, né? Movimento Jesus é o nome do filme mesmo, né? E depois ele me contou um pouquinho. Eu falei, não, eu quero ver esse Movimento Jesus aí. Foi bem interessante esse Movimento Jesus. E é bem isso mesmo. Você vê a igreja separada, os loucos de um lado e os religiosos do outro, né? E os religiosos não querem nem sentar perto, porque isso é louco, tudo louco isso aqui. Meu irmão, querido, entenda uma coisa. Os religiosos de plantão, eles sempre vão estar por aí. Mas uma coisa eu quero que você entenda. Esqueça eles e viva o que Deus tem para você viver. Esqueça eles e faça o que Deus quer que você faça. Ainda que eles tentem te atrapalhar, não pare. Há muito tempo atrás, e nós vamos falar sobre isso em breve. Há muito tempo atrás, um homem estava a caminho de Damasco, encontrou-se com Jesus e caiu do seu cavalo. E aquele homem levanta uma revolução no seu tempo. E a primeira coisa que os religiosos tentaram fazer foi o que, meu irmão? Calar o apóstolo Paulo. Cala esse cara, porque esse cara ninguém segura. E ele vem, e ele vai pregando, e ele vai se levantando, e ele vai falando. E eu fico vendo os crentes velhos olhando e pensando, meu Deus, esse cara vai encher a igreja, e nós vamos ter um monte de problema, melhor ficar como está, vamos dar um jeito. E aí eles fizeram uma conversa entre eles e falaram, vamos comprar uma passagem para ele só de ida, e vamos mandar ele de volta lá para a terra dele, e nós já resolvemos tudo isso. Graças a Deus que tinha alguém que falou, não, eu vou voltar lá buscar ele. E voltou a buscar, e trouxe de volta. E se não tivesse buscado, meu irmão? Sabe, querido, às vezes o apóstolo Paulo, mais um apóstolo Paulo, às vezes o próprio Billy Graham, ou às vezes o Joe Owen, ou às vezes o Reinhard Bonnke, ou tantos outros homens que nós conhecemos como avivamento, com grandes avivamentos, né? Pessoas que viveram coisas sobrenaturais, movimentos sobrenaturais, eles estão andando aí fora, pela rua, viciados, perdidos, e eu e você ainda não entendemos isso, porque nós achamos que talvez o Billy Graham ia entrar por aquela porta, como o Billy Graham, mas não é assim que funciona, meu querido. Ele vai precisar de mim e de você, para acolher ele, para cuidar dele, orientar ele, ajudar ele a se tornar o grande potencial que ele vai ser nas mãos do Senhor. Pare de julgar. Pare, meu irmão. A igreja do Senhor precisa ser inclusiva e não exclusiva. Já foi essa época. Já foi, e eu volto e repito. Talvez você esteja olhando nessa noite e dizendo assim, então o pastor está se compactuando com o pecado. Não, porque talvez a maioria que me conhece sabe muito bem quem eu sou. O que eu estou dizendo aqui é o contrário, que nós devemos estar abertos e acolher a todo tipo de pessoa que querer entrar por aquela porta, e jamais, em tempo algum, julgá-las. Pelo contrário, nós devemos amá-las, porque julgadas elas já são constantemente pelo mundo aí fora, mas amadas elas deveriam ser na casa de Deus. Então, se aqui é a casa de Deus, cada pessoa que entrar precisa ser amada e respeitada. Amém? E eu quero concluir com Romanos capítulo 15, versículo 7. O pessoal do louvor já está aí? Não chegou ainda? Amém. Romanos capítulo 15, versículo 7.
ele diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olha que versículo lindo. Aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Agora, a minha pergunta para você é: quem era você quando Cristo te aceitou? Quem era você? Quem era eu quando Cristo nos aceitou? Talvez muitos de nós nas drogas, outros no vício do álcool, outros na prostituição, outros na criminalidade, em tantos lugares, fazendo tantas coisas, outros vivendo uma vida de suborno, de roubo, de engano, de mentiras, passando os outros para trás. Porque talvez, como a gente fala, a maioria eu creio que tenha o seu testemunho, Poucos aqui eu poderia dizer assim: você veio para Cristo como? Não, eu vim para Cristo porque eu estava bem, maravilhosamente bem, e por esse motivo eu decidi vir à igreja. Não, querido. Casamento destruído, família destruída, coração destruído, vida emocional, tudo arrebentado, Seus erros, os seus delitos. Mas quem era você quando Cristo o aceitou? E a outra pergunta é: como você vivia quando Cristo te aceitou? Que tipo de vida você vivia quando Cristo te aceitou? Sabe, meu irmão, quando Jesus, ele cura aquele homem que havia muitos anos que estava acamado, e Jesus, ao curar aquele homem, ele pede para aquele homem se levantar, pegar a maca dele e voltar. Meu Deus, um homem que estava deitado naquela maca há tantos anos, levar com ele aquela maca, A única coisa que eu creio que ele deveria querer se desfazer era da bendita maca. Eu não aguento mais isso. Mas Jesus não falou isso para ele. Jesus disse para ele: pega a tua maca e volta. E o propósito dessa maca era para que todos os dias, ao olhar para aquela maca, esse homem se lembrasse de onde foi que Jesus o tirou, para que ele não julgasse, para que ele não destratasse nenhuma pessoa. Sabe, meu irmão, eu vejo muitos crentes que foram salvos na beira do caminho, que hoje estão tirando pessoas de dentro da igreja, porque se esqueceram de onde eles saíram. Roubavam, viviam uma vida de prostituição, e talvez porque se converteram e começaram a falar o crentez, já se acham no direito de dizer que o outro é um escarnecedor que vai para o inferno. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Aprenda, com Jesus não funciona assim. Se você quer realmente ser um discípulo de Jesus, se você quer realmente viver a palavra de Deus, se você quer realmente cuidar de pessoas, se abra e acolha qualquer pessoa. Eu volto e repito nessa noite: acolha aqueles que Deus está enviando a você, e acredite, Ele está enviando. Talvez você possa dizer assim para mim: pastor, Deus não enviou nenhum para mim. Olha direito, meu irmão, olha direito, porque às vezes o problema não tem a ver com Deus enviar, o problema às vezes tem a ver com eu passar de lado e seguir o meu caminho. Eu acredito que se você parar para olhar, todos os dias você vai ver, no teu trabalho, no convívio que você tem, seja em academia, seja em faculdade, seja no bairro, seja até dentro da tua casa, pessoas à beira do caminho, esperando que você acolha. Amém?
Cabe a mim e a você tomarmos essa decisão. Cabe a mim e a você sermos uma igreja inclusiva. Cabe a mim e a você entendermos que o que afasta as pessoas da igreja não é Cristo, e sim nós mesmos, com as nossas doutrinas e as nossas regras. Mas nessa noite, eu queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar. Eu queria que o fundo aumentasse um pouquinho para mim, por favor. E eu queria que você respondesse para você, aí no seu lugar, com os teus olhos fechados, entre você e Cristo, porque é você e Cristo, e entre você e Cristo há uma transparência. E a pergunta é: quem era você quando Cristo o aceitou? Responda aí para você, seja verdadeiro com você, volte às tuas origens, volte aonde você estava quando você encontrou a Cristo, com quem você andava, o que você fazia, o que você praticava, e que isso te leve a um lugar de arrependimento, e que isso te leve a um lugar de consciência, de que se Cristo te aceitou assim, como você era, Ele pode também aceitar muitos outros, como eles são, e como eles estão. Responda aí para você mesmo, como você vivia quando Cristo o aceitou, como era a sua vida quando Cristo te aceitou, o que você fazia? Você roubava, você se drogava, você se prostituía, você enganava os outros, você bebia, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Ele te aceitou, porque você está aqui hoje. Ele te amou, Ele te abraçou, Ele limpou você, Ele colocou em você vestes novas, alvas como a neve, e Ele te chamou de filho e filha, e se Ele fez isso por você, Ele pode sim fazer por muitos e muitos mais. Mas hoje Ele conta comigo e com você, para que eu e você juntos possamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. E não importa quem elas sejam, e não importa a condição que elas estejam vivendo, o que importa é que se Cristo te aceitou, Ele também pode aceitar a essa pessoa. O que importa é que se Cristo não levou em consideração a sua vida, Ele também não levará em consideração a vida dessa outra pessoa. Então não julgue mais, acolha todos aqueles que Deus tem enviado a você, acolha meu irmão, abrace todos aqueles que estão tristes, que estão com um peso gigante em suas costas, diante de uma sociedade que só os acusa, palavras duras, que dizem que você não vai ser ninguém, que você não serve para nada, que você é um incapaz. Quando Jesus diz que eu e você somos a menina dos olhos dele, e que Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle, para que nós sejamos nessa terra muito, mas muito bem sucedidos. Papai, como eu sou grato ao Senhor, Deus, por nos tirar de um mar de lama, de sujeira e de perdição, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós nem sequer sabíamos o que íamos fazer da nossa vida, mas a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Jesus, por ter colocado uma linda garotinha na minha vida, e ela ter me apresentado Jesus, e ter me resgatado das trevas. Obrigado, Jesus, porque a minha vida hoje, ela faz sentido, porque um dia o Senhor não levou em consideração todos os meus erros e as minhas falhas. Senhor, nessa noite eu oro, Pai, para que essa igreja
ela compreenda através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos chamou para sermos uma igreja que acolhe e não uma igreja que julga. Que o Senhor nos chamou para sermos uma igreja que ajuda ao próximo e não o condena. Pai, que nós possamos entender, Deus, que esse lugar é um hospital e que muitos doentes virão para cá, Senhor. E nós precisamos estar preparados para cuidar de cada um deles, Pai. Senhor, nos ajuda a entendermos, Pai, que não somos melhores do que ninguém. Ajuda, Deus, a entendermos, Pai, que existem pessoas tão preciosas aí fora, sofrendo, padecendo, Deus, porque o mundo as enganou e as destruiu. E elas estão prontas, Pai, para serem colhidas, mas talvez nós estamos com as nossas mãos encolhidas, Pai. Nos ajuda nesta noite a nos levantarmos como igreja e acolhermos aqueles que o Senhor tem enviado a nós, Pai. Não deixa mais, Espírito Santo, que passemos desapercebidos das pessoas. Nos incomoda, Espírito Santo, com cada um que passa por perto de nós. Nos incomoda, Espírito Santo, a cuidarmos das pessoas que estão ao nosso redor. Não deixa mais que o nosso coração permaneça endurecido. Muito pelo contrário, nos quebra de dentro para fora. Quebra toda a religiosidade, Espírito Santo. Quebra todos os protocolos, todas as doutrinas. Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres que vivem uma vida mais semelhante à Tua, menos religiosa, Senhor, menos presa a tantas regras, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra neste lugar. Eu sei, Deus, que essa igreja está sendo preparada. Eu sei, Deus, que os Teus filhos estão sendo capacitados. E eu posso ver, Deus, muitas e muitas vidas vindo para esse lugar, Deus. Eu não tenho dúvidas, Pai, que elas estão a caminho, Pai. E nos prepare, Deus, nos prepare com um sentimento de amor e compaixão. Nos prepare com uma empatia por vidas, Pai, para que quando elas chegarem nesse lugar, não haja em nós palavras de julgamento, mas acolhimento de amor e cuidado, Pai. Ah, meu Deus, eu te peço, Pai, quebra, meu Deus, toda e qualquer religiosidade que possa haver dentro de nós. Destrói, meu Deus, tudo isso e coloca só o caráter de Cristo, os valores de Cristo, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e eu também te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus.